Então, quando alguém falar para vocês o que é número primo, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente, os números primos, eles têm apenas dois divisores. Ou eles podem ser divididos por eles mesmos, ou então ser dividido por 1. Olha só, um exemplo bem básico de número primo. É o número, deixa eu ver, número 5. O número 5, ele é um número primo. 5 dividido por 1 é igual a 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Eu tenho 5 balinhas e eu vou dividir para 5 crianças. Cada criança fica com uma balinha. Então, todos os números primos, eles são divididos apenas pelo número 1 e pelo número 5, no caso, o número que nós estamos falando agora. Ele é sempre dividido por ele mesmo ou então pelo numeral 1. Depois vai dizer assim, ó, você percebeu alguma semelhança entre eles? Os números 2, 3, 5 e 7 são divisíveis apenas por eles mesmos ou pelos números primos. Números primos são os números naturais. Os números naturais são os números que nós sabemos contar, que é do 0 até o infinito, né? Porque são muitos números. Apenas dois divisores. Então, os números primos, eles têm apenas dois divisores, que é o número 1 e o próprio número. Para saber se o número é primo, encontramos os seus divisores e observamos se ele tem mais divisores além do número 1 e dele mesmo. Por exemplo, o número 6. Será que o número 6 ele é um número primo? O número 6 ele pode ser dividido pelo número 1, ele pode ser dividido pelo número 3 e ele pode ser dividido pelo número 2 e pelo número 6. Então, o número 6 ele não é um número primo. Por que, tia, o número 6 ele não é um número primo? Porque nós já descobrimos lá no começo da nossa aula que todos os números primos, eles têm apenas dois divisores, não é? Ele é sempre dividido por ele mesmo ou pelo numeral 1. Então, todos os números primos são divididos por ele mesmo ou pelo numeral 1. O número 6, ele não é número primo, porque ele tem muitos divisores. Porque o número 6, ele pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 6 ou por 3. O número 6, ele tem 4 divisores, então ele não é um número primo. Porque todos os números primos têm apenas 2 divisores. Atenção! 1 não é número primo, porque ele tem apenas um divisor. Então, o número 1, ele não é número primo, porque não tem como a gente dividir o número 1 para duas pessoas, tem? Não, nós não conseguimos, né? O único número par que é um número primo é o número 2, é uma exceção. Nenhum número par é número primo, exceto o numeral 2. Então, coloca aí na cabeça de vocês. O único número par que é um número primo é o número 2. Porque o número 2 ele consegue ser dividido por ele mesmo e consegue ser dividido pelo número 1. O conjunto dos números primos é infinito. Agora vamos lá para a página 123 do livro de matemática. Vamos lá? Olha só. Atividades. Descubra os números primos de 1 a 100 na tabela abaixo. Para isso, elimine os números que não são primos, marcando-os com um X. Siga as dicas. A primeira coisa que a gente vai fazer é marcar os números que não são primos.
os números que não são primos. Nós já sabemos que todos os números primos, eles têm apenas dois divisores. Número 1, eles podem ser divididos pelo número 1 ou por eles mesmos. Ó, o número que tem um divisor, número 1. Os números divisíveis por 2, exceto ele mesmo. Então, o único número par que é número primo é o número 2. Só esse, é uma exceção. Dos números restantes, os divisíveis por 3, exceto ele próprio. Dos números que sobraram, os divisíveis por 5, exceto ele próprio. Para finalizar, os divisíveis por 7, exceto ele próprio. Como não vimos nenhuma regra de divisibilidade por 7, encontre seus múltiplos entre 1 e 100 e os elimine da tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, ó, nós vamos marcar um X nos números que não são primos. Vamos lá? A gente vai ligar o microfone de todo mundo aqui agora, para a gente começar a realizar a nossa atividade. Todo mundo já está preparado para a gente começar aqui a nossa atividade, ó? Nós vamos marcar um X nos números que não são primos. O número 1 é um número primo? Júlio, eu tô fazendo tarefa. O número 1 é um número primo? O número 1, ele não é um número primo. Porque o número 1 a gente não consegue dividir por dois divisores. Se você tem uma balinha, você consegue dividir para duas crianças? Não. Então, vamos marcar um X no número 1. Marcou um X aí no número 1? Sim. Sim? Agora, sim, vamos para o próximo número aqui, ó, que não é primo. O número 4. Vamos marcar um X aí no numeral 4. Depois do número 4, nós vamos marcar um X no numeral 6. Depois do número 6, nós vamos marcar um X no número 8. Quanto subiu? Desce. Eu ficar no chão, fazendo tarefa. Depois do número que nós marcamos um X aqui, nós vamos marcar um número 9. Olha aqui o número 9, ele é um número ímpar, só que ele não é um número primo. Por que que o número 9 não é um número primo? Porque o número 9, ele tem mais que dois divisores. O número 9, ele pode ser dividido por ele mesmo, ele pode ser dividido por 1 e ele pode ser dividido por 3. Então, por isso, ele não é um número primo. Depois do número 9, nós vamos marcar o número 10. Nós estamos marcando um X em todos os números que não são números primos. Depois o número 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 28 e 30. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Faz um joinha aí para a tia. Isso, Nicole. Isso. Kathleen. E você, Duan? Você e o Caio conseguem acompanhar? Mais ou menos. O celular do Caio deu pano, ele não tá ligando. Oxe, Jesus amado, hein? O que está acontecendo com esse celular aí? Mas vocês estão conseguindo acompanhar a atividade? Mais ou menos. A tia está gravando a aula, tá bom? Qualquer coisa depois é só procurar lá no YouTube. Depois do número 30 que a gente marcou um X, nós vamos marcar um X no número 32, 32, número 33, 33, 34, 34, 35, 37, 36. 36. O número 37, ele é um número primo. Ele pode ser dividido somente por ele ou então pelo número 1. 38, 38, 39, 39, 40, 40, 42, 42, 44, 44, 47, 47. Peraí que ó, a tia falou um número errado aí. Vamos voltar lá no 44, ó. Nós vamos marcar o X no 44, no 45 e no 46. Peraí, eu vou aqui rapidinho abrir a porta. Então, tá bom. Nós vamos marcar um X no 44, no 45 e no 46. Pronto. Marcaram? Sim. 44, 45 e 46. Agora 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 60, 60, 62, 62, 63, 63, 64, 65, 65, 65, 66, 66, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 72, 72, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77. 78. Ô, Caio, não precisa de ficar repetindo a tia Vivi, não. É a Nicole. 78. Nicole, não precisa de repetir, não, gatinha. 80. 81. 82. 84. 85. 86.
87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100. E aí, todo mundo conseguiu marcar um X aí para a tia? Sim. Sim. Nós acabamos de marcar um X nos números que não são primos, certo? Os números que não são primos, eles têm mais de 2 divisores. Agora, tá pedindo aqui, ó. Aqui falou para a gente marcar um X nos números que não são primos. E depois, para que fique mais fácil a visualização dos números primos entre 1 e 100, pinte os números que sobraram. Agora nós vamos pintar somente os números que nós não marcamos X. Vamos lá? Nós vamos pintar agora todos os números primos. Escolhe uma cor de lápis aí para a gente pintar todos os números primos. Lembrando que os números primos, eles têm apenas 2 divisores. Eles são divididos por ele mesmo ou pelo número 1. Todo mundo pintando aí o número 2. Ele é uma exceção. Número 2 é um número par, mas ele é uma exceção aí nos números primos. Olha só, nossa aula ela tá acabando e a gente vai entrar no próximo link, combinado? Para a gente continuar a nossa atividade. Vamos lá? A tia vai encerrar essa aula e nós vamos entrar no próximo link.